Amém, amados irmãos, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal da Igreja no Gama. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas com o conteúdo, não só desse vídeo, mas dos demais vídeos aqui do canal. E hoje nós vamos desfrutar do capítulo 5 do livro O Homem Segundo o Coração de Deus. E no capítulo 5, que diz a peleja contra os filisteus, nós vamos ver que no capítulo 4 de 1 Samuel, houve uma peleja ali entre o povo de Israel e o povo filisteu. E nessa peleja, 4.000 homens do povo de Israel pereceram. E o povo de Israel, sem entender o que tinha acontecido, querendo saber por que o Senhor tinha permitido a derrota, eles, ali os anciãos, tiveram comunhão e eles chegaram à conclusão de que eles precisavam trazer a Arca da Aliança para que eles pudessem obter a vitória. E assim eles fizeram. Eles trouxeram a arca, os filhos de Eli, que era o sacerdote naquela época, trouxeram, Ofni e Finéias, a arca, e eles foram pelejar contra os filisteus com a arca. Eles estavam tão felizes, contando que realmente eles iam ter a vitória, que eles se alegraram, deram um bramido de vitória, ao ponto de ser tão forte esse bramido que o povo filisteu temeu e disse: os deuses deles estão com eles. Os mesmos deuses que feriram o povo do Egito com pragas. O que será de nós? Mas os líderes ali do povo filisteu encorajaram o povo a ir contra a peleja e lutar. E assim eles fizeram. E o povo de Israel, confiante que de agora eles estavam com a arca, eles iam vencer. Só que eles obtiveram mais uma derrota, e uma derrota muito pior do que a outra, porque desta vez 30.000 homens pereceram. E entre eles os filhos de Eli, Ofni e Finéias, também pereceram. E a Arca da Aliança foi levada pelo povo filisteu. Com isso, um dos homens ali do povo de Israel, da tribo de Benjamim, saiu correndo e foi avisar o povo o que foi que aconteceu. Que havia tido a derrota, 30.000 homens tinham morrido, também os filhos de Eli e o principal, a arca tinha sido levada. Com isso, o povo entrou num desespero. E o sacerdote ali naquela época, que já estava cego, estava sentado esperando notícias, ouvindo aquele burburinho, aquele desespero, quis saber o que tinha acontecido. Então o rapaz veio e começou a contar para ele tudo o que tinha acontecido. Contou que os 30.000 homens do povo de Israel tinham perecido, seus filhos também tinham perecido e a arca tinha sido levada. E quando ele ouviu que a arca tinha sido levada, nem tanto a notícia da morte do povo de Israel, do exército e dos seus filhos, abalou tanto ele quando o homem disse que a arca foi levada. Com isso ele caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E nesse desespero todo, também a sua nora, a esposa de Finéias, ouvindo tudo esse burburinho, que a arca tinha sido levada, seu esposo tinha morrido, seu sogro também, ela estava para dar à luz, ela começou a ter dores de parto e teve a luz ali mesmo e acabou morrendo no parto. E antes de morrer, quando ela estava expirando, ela deu o nome para o seu filho de Icabod, que significa a glória de Deus se foi. E nisso tudo podemos ver que o povo sofreu uma grande derrota. Por quê? A arca não estava com eles, a arca não tipificava a presença de Deus. Por que eles foram derrotados? Por quê? Primeiro, eles não consultaram o Senhor para saber como eles deveriam se portar perante a derrota que eles tiveram a primeira vez. Eles mesmos tomaram conselho entre si e decidiram por si só de que eles deveriam trazer a arca. E eles trouxeram a arca confiando na arca e não no Senhor. Eles tinham a arca como se fosse um amuleto da sorte e não confiaram no Senhor. E com isso, a presença de Deus, apesar da arca estar ali, a presença de Deus não estava ali com eles. Ó Senhor Jesus, que triste, não é verdade? Eles estavam ali com um objeto que Deus tinha dado para eles, só que eles estavam usando aquilo ali como se fosse um amuleto da sorte. Eles não confiaram no Senhor, não dependeram do Senhor, não buscaram a comunhão com Deus e nem sabiam o que eles deveriam fazer. E com isso nós podemos ver, o irmão até fala aqui no livro que, trazendo para os dias de hoje, nós podemos comparar também a igreja. A igreja sem Cristo é uma casa vazia. Assim como a arca, sem a presença de Deus, não passava de uma caixa de madeira de acácia revestida por ouro, hoje também a igreja, sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo, sem Cristo, ela é uma casa vazia. Ó Senhor Jesus! Por quê?
Porque Cristo é o centro. Deus é o centro. Cristo é o centro hoje da igreja. E se a igreja não tiver Cristo como seu centro, a igreja não passa de um sistema religioso, como o irmão fala aqui no livro. E isso é algo muito sério, amados, muito sério. Eu fiquei tão impactada com isso, de perceber que naquela época o povo de Israel perdeu. 30 mil homens caíram e pessoas também que não estavam lá, né? A falta ali da presença do Senhor foi tão severa, foi tão séria. E a Bíblia fala que naquela época, na época de Eli, a palavra de Deus era tão escassa que a lâmpada estava se apagando. Ó Senhor Jesus! E hoje o irmão traz para os dias de hoje na questão da igreja. Não podemos também agir da mesma forma que o povo de Israel. Estar na igreja sem Cristo seu centro e seu cabeça da igreja. Porque como nós vimos lá em Mateus 16, quando Deus revelou a Pedro que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, assim também Cristo revelou à igreja, a Pedro e aos seus discípulos, mostrando que Cristo precisa da igreja para se expressar, mas muito mais a igreja precisa de Cristo para que ela possa expressar a Deus nessa terra. Ó Senhor Jesus Cristo, eu fiquei muito impactada com isso. A igreja sem Cristo é uma casa vazia. Senhor Jesus. Isso fez considerar como tem sido o meu viver hoje. O meu viver tem tido Cristo como centro? Ou eu simplesmente vou para a igreja para cumprir um mandamento, assim, para cumprir um requisito? Assim como o povo de Israel, naquele momento, eles foram para a peleja e levaram a arca como um amuleto, achando que estavam fazendo algo para Deus, mas sem Deus. Ó Senhor Jesus, isso é muito sério, amados. Eu fiquei muito impressionada com isso. E aí ele continua, e ele mostra que Eli, ali ao morrer, ali, quando ele se desesperou ao ver que a arca tinha sido tomada, mostra que ele tinha um temor muito grande pela arca, mostrando que ele tinha um temor ao nome de Deus, ser envergonhado. E trazendo para nós hoje, né, nós também temos que ter esse zelo, para que o nome de Cristo não seja envergonhado. Ali o nome de Deus estava sendo envergonhado. Por quê? Porque a arca, por mais que Deus não estava ali naquele momento a presença, mas a arca, para todo o povo, os povos da terra ali, a arca tipificava a presença de Deus. E com isso, os filisteus achavam que o Deus deles, que era Dagon, prevaleceu contra o Deus de Israel. Porque eles ganharam. Então, assim, isso é tão sério, quando nós não agimos realmente de acordo com a vontade de Deus, porque isso pode fazer com que o nome do Senhor seja envergonhado. Só que Deus, Ele é zeloso, né? Ele é zeloso pela sua palavra, Ele é zeloso pelo seu nome. E Ele não permitiu que o seu nome fosse envergonhado. Ao ponto de que, quando os filisteus levaram a arca e colocaram lá no templo de Dagon, de frente para a imagem, né, do ídolo, o que Deus fez? Deus pegou e derrubou. Quando eles chegaram lá, Dagon estava caído no chão. Novamente eles levantaram Dagon e foram. No outro dia estava lá Dagon de novo, de bruço, né, com a cabeça cortada, os braços, só os troncos ali. E aí eles começaram a ficar aterrorizados. Como isso aconteceu? E não bastasse, Deus também feriu eles com tumores, né? Ali eles estavam feridos, muitos estavam ali doentes, enfermos por conta disso. E aí eles perceberam que o Deus de Israel continuava ali. E o Deus de Israel estava castigando eles por eles terem tomado a arca. Então eles resolveram devolver a arca e fizeram ofertas ali de ouro e de prata em formato dos tumores que tinham atacado eles e colocaram junto e devolveram ao povo de Israel. Então assim, Deus, Ele é zeloso. Ele vai zelar sempre pela sua palavra, pelo seu nome, mas ai de nós se não formos esses que têm um coração para Deus e que faz a sua vontade e que age de maneira religiosa, sem Deus, fazendo as coisas para Deus, sem Deus. Ai de nós, porque o povo de Israel ele foi derrotado e nós também seremos derrotados. Ó Senhor Jesus. Por isso, quando fala aqui, mais para frente, o profeta Samuel, ele veio, né?
ele estava ali, ele sendo juiz, profeta e sacerdote naquela época. Samuel foi levantado justamente para isso. Quando Ana, né, consagrou Samuel, já era um desejo do coração de Deus ter alguém ali para que a sua palavra e o seu nome, a sua palavra não se apagasse e o seu nome não fosse envergonhado. Então Samuel ali levantou como um líder e levou o povo de Israel ao arrependimento. Ele chegou e falou para o povo o que tinha acontecido. Por que Deus tinha se afastado deles? Por causa do coração deles, porque eles estavam adorando outros deuses. Eles estavam adorando Baalaíns, Astarotes. Então Samuel falou, queime tudo, jogue tudo, converta agora ao seu coração de volta ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Israel. E naquele momento ele reuniu o povo em Mispa e fez com que o povo todo se arrependesse, jogasse fora todos os ídolos e se convertesse o coração deles, né, de volta para o Senhor. E ali eles derramaram a água, tipificando que eles não eram nada, que eles eram destinados realmente inúteis ao lago de fogo, se arrependendo no pó e na cinza perante o Senhor. E ali, quando eles se arrependeram, quando eles converteram o coração deles de volta para Deus, Deus voltou para eles. A presença de Deus voltou. Aleluia. É isso que nós precisamos. Voltar o nosso coração para Deus. Samuel foi um líder adequado. E ele, apesar de Davi ter tido o título de um homem segundo o coração de Deus, mas Samuel ali naquele momento ele foi considerado também um homem segundo o coração de Deus, porque ele agiu de maneira correta, porque ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra e ele sabia a necessidade do povo, o que o povo precisava fazer para que Deus pudesse voltar em favor ao povo novamente. Então o povo converteu seu coração novamente, se arrependeu e Deus voltou. E aí quando Deus veio novamente, a presença de Deus para o povo, e o povo saiu à peleja, né? Eles não foram mais por eles mesmos, eles se voltaram ali ao Senhor e pediram para Samuel orar por eles, interceder por eles, para que a peleja eles conseguissem vencer. E com isso, eles venceram. Eles venceram. E aqui diz na palavra que enquanto Samuel foi juiz, né, sobre o povo de Israel, os filisteus não ousaram mais a pelejar contra Israel. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E essa vitória foi de quem, amados? Foi do próprio Senhor. Foi porque o povo tinha voltado o coração deles para Deus. Foi porque o povo converteu o coração deles para Deus e fez a vontade de Deus e colocou Deus na frente. A vitória foi do Senhor. Ó Senhor Jesus, mostrando que nós, como sacerdotes de Deus, hoje, né, nós somos chamados sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não a nossa vontade, não por nós mesmos. Aqui tem uma parte que ele fala que nós não podemos esperar as pessoas virem até nós. Nós precisamos ir à peleja, mas como? Com Deus na nossa frente, fazendo a vontade de Deus, conhecendo o coração de Deus e fazendo a vontade de Deus. E assim, Deus estará à nossa frente, o Senhor Jesus estará à nossa frente e obteremos a vitória. Aqui ele fala, no finalzinho aqui, ele fala assim, lembremos-nos de que somente podemos ser vitoriosos nas batalhas espirituais quando nossa condição estiver adequada diante do Senhor. Somente assim teremos com certeza sua presença, sua liderança e sua interferência, que somadas à nossa cooperação nos levarão à vitória. É só dessa forma, amados, que nós vamos ter a vitória. Se nós estivermos um coração adequado, se nós corrigirmos a nossa rota, corrigirmos o nosso coração e temos Cristo como nosso cabeça, né? Não fazendo as coisas por nós mesmos, Senhor Jesus, porque essa peleja hoje que nós, né, pelejamos, não é nossa, mas essa peleja é do Senhor e nós precisamos pelejar pelo Senhor. O nosso coração tem que estar alinhado ao coração do Senhor, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. E se nós estivermos alinhados com o nosso amado Senhor, com certeza a vitória vai ser certa. Ó Senhor Jesus, porque a vitória não é nossa, a vitória é do Senhor. É Ele que saiu vencendo e para vencer. E é Ele que vai vencer as batalhas. Não é nós por nós mesmos. Nós só precisamos ser esses canais, assim como Samuel foi um canal e levou o povo a se arrepender. E precisamos sempre estar... Ele fala aqui, eu achei muito rico, tem um ponto aqui que ele fala que o caminho, né, o caminho é nós nos arrepender, orar e ter um coração, né, reto. Ó Senhor Jesus, ele fala que a liderança de Samuel é um excelente exemplo de como devemos cuidar do povo de Deus. A oração, o arrependimento e a confissão de nossos pecados sempre serão o caminho para obtermos a vitória. Nós precisamos disso.
Ó Senhor Jesus, de orar, né? Ó Senhor Jesus, de nos arrepender e confessar os nossos pecados. Porque quando nós estamos com a nossa condição adequada, o Senhor ele pode agir por meio de nós. Ó Senhor Jesus, Cristo é o cabeça da igreja, né? Nós somos o seu corpo, a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja ela só vai poder expressar Cristo quando ela estiver sendo encabeçada por Cristo, quando ela estiver sendo governada por Cristo. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ser esses, assim como Samuel, né, que conhece a vontade de Deus e a necessidade do povo. Aqui ele fala, né? Aprendamos como Samuel, que para ser sacerdote, profeta e juiz, precisamos conhecer profundamente a vontade de Deus e a necessidade do seu povo. Ó Senhor Jesus Cristo, eu fiquei muito tocada com esse capítulo, né? De realmente saber que eu preciso conhecer a vontade de Deus e a necessidade do povo. Se eu quero ser alguém, assim como Samuel, né, sacerdote diante do Senhor, né, hoje, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu preciso ter um coração correto diante do Senhor. Assim como Samuel tinha um coração correto e ele levou o povo a ter esse coração correto para que o povo pudesse obter a vitória sobre os filisteus. E hoje, se nós queremos, amados, obter a vitória sobre o inimigo de Deus, obter vitória sobre o mundo, nós precisamos conhecer a Deus, né? E conhecer a necessidade do povo, para que possamos ser úteis nas mãos do Senhor. E aqui tem um ponto também que ele fala de Eli, quando fala de ser útil nas mãos do Senhor, ele fala que Eli e seus filhos, eles comiam das ofertas que não era para comer, e eles comiam de maneira inadequada e eles engordaram. Ou seja, eles não cuidaram do seu ser tripartido. E hoje nós, como seres tripartidos, nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, para que nós possamos ser úteis a Deus. Não andar de qualquer maneira, não comer de qualquer maneira, não agir de qualquer maneira, mas estarmos alinhados à vontade de Deus, para que nós possamos ser úteis a Ele. Ó Senhor Jesus, amados irmãos, que possamos ser esses, né? Que cooperam com o Senhor, que não agem de maneira independente de Deus e que tenham um coração correto e que cuida do seu ser tripartido, para que possamos ser úteis a Deus, sermos assim como Samuel foi, assim como Davi foi, sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Amém.